estimados irmãos e irmãs aqui presentes em nossa majestosa catedral, aos que nos escutam pelas ondas da Rádio Santa Cruz, nossa saudação muito fraterna. Nos últimos domingos, nós refletimos a realidade do reino de Deus como uma vinha, e todos nós somos chamados, convocados a trabalhar na vinha do Senhor. Hoje, as leituras nos falam de um banquete solene, ao qual também todos nós somos convidados a participar. Na primeira leitura, nós escutamos que um banquete foi preparado por Deus para todos os povos. O banquete na Sagrada Escritura é sinal de amizade, de convívio, de partilha, de bem-querer, onde os convidados até se trocam alguns presentes. E como nós escutamos na leitura, como presente, Deus nos diz que acabará com as lágrimas, com o luto, com o pranto, com a tristeza, e até oferecerá a vitória sobre a morte. O banquete aqui expressa a esperança humana num futuro de alegria e de salvação. É o que nós esperamos. Esperamos um dia participar do banquete na eternidade, no banquete do céu. E de certa forma, nós já podemos experimentar este banquete. Em cada Santa Missa, nós participamos do banquete da Eucaristia, do pão descido do céu. A Santa Missa é, de certa forma, a antecipação das alegrias do céu. Se é verdade aquilo que será no futuro, então, de certa forma, nós já podemos experimentar aqui na terra, se ainda não plenamente, mas podemos de alguma forma experimentar as alegrias do céu. E em cada missa nós alimentamos a esperança de um dia chegar no céu. Na segunda leitura, nós vemos que Paulo tem esta certeza. Paulo vivia da certeza desta esperança. Ele sabia que a sua força vinha de Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos ventos contrários da vida. Paulo sabia que em Cristo estava o seu sustento, a sua força, a sua coragem. Por isso disse: tudo posso naquele que me dá força, naquele que me dá coragem. Nós também precisamos ter esta mesma convicção de Paulo. Não importa a situação em que nós estamos atravessando ou que nós vamos viver, Cristo está conosco e nós precisamos estar perto de Cristo. Cristo não se afasta de nós, mas nós, com muita facilidade, nos afastamos de Cristo. Basta aí uma chuvinha e nós já deixamos de participar da missa. Só para trazer um exemplo, mas qualquer outra pequena dificuldade e nós com muita facilidade abandonamos o caminho. Temos que perseverar e ter a convicção da fé, como Paulo também teve. No Evangelho, Jesus retoma a imagem do banquete, que é a forma de explicar o reino de Deus. O rei
é Deus que organiza a festa para o seu Filho Jesus. A esposa deste casamento é a humanidade, a igreja, e o banquete é a felicidade pela presença de Jesus, é a alegria dos tempos messiânicos. A partir da vinda de Jesus, inaugura-se um novo tempo. Quem acolhe este convite para participar deste banquete, experimenta desta alegria. Os empregados que foram fazer o convite, aqueles que foram convidados e depois foram às encruzilhadas convidar a todos, são os profetas, são os apóstolos, são os discípulos, somos nós que muitas vezes também convidamos, chamamos e através da nossa participação e do nosso testemunho também convidamos. Os primeiros que foram chamados, porque convidados, não entraram na festa e são os líderes de Israel, aqueles que estavam à frente do povo e não foram fiéis, são aqueles que preferem os seus interesses e estão muito satisfeitos consigo mesmos, mas fechados para este convite, fechados para Deus. A parábola que nós ouvimos fala de dois tipos de recusa: os indiferentes, aqueles que primeiro foram cuidar dos seus negócios, são aqueles que viram as costas. Hoje nós estamos numa sociedade que não precisa ir contra Deus, basta não fazer nada, basta ficar indiferente, não precisa mais fazer uma declaração explícita de que é contra, simplesmente não precisa mover-se em direção àquilo que Deus propõe, indiferentes, fazem pouca conta. E também o outro tipo de recusa são dos violentos, justamente aqueles que não querem que as coisas aconteçam e violentamente impedem ou fazem de tudo para que as coisas não aconteçam no reino de Deus. Os indiferentes e os violentos. Mesmo assim, Deus não desiste. Deus vai ao encontro de cada pessoa e pede que os empregados convidem a todos. Quando diz: ide às encruzilhadas e convidai a todos. E a sala ficou cheia de convidados. Porém, um não estava com o traje da festa. Não é simplesmente pelo traje. O que significa isso? Significa que este homem que foi expulso da festa não tinha a disposição correta para aquele momento, para aquilo que estava sendo celebrado. Então, primeiro, Deus nos convida a participarmos da sua alegria, do banquete. Segundo, nós precisamos aceitar, precisamos dar o nosso sim generoso. Terceiro, ao aceitar participar do banquete, temos que fazer isto com disposição, com alegria, com consciência, com convicção. É estar usando o traje da festa, esta disposição. E como nós poderíamos exemplificar esta disposição? Ao participarmos da Santa Missa, que possamos participar com alegria, com convicção, não por mera obrigação ou por tradição, mas porque nós acreditamos que aqui no altar acontece
uma transformação do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor que precisamos nos alimentar. Convicção. Estar com o traje da festa da qual o Senhor nos convidou é participar da vida da igreja, participar da vida sacramental. São tesouros que o Senhor oferece para a nossa vida espiritual. Estar disposto é buscar a catequese, é buscar o conhecimento das verdades da fé. Como que a gente sai da ignorância? Procurando conhecer, indo atrás, buscar saber, porque não conhecemos a maravilha da fé católica e por isso nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Estar com disposição para a festa significa agir em favor da missão da igreja. Participarmos, todos nós somos chamados à santidade e à missão, a sermos missionários no ambiente em que nós vivemos. Por isso também ser testemunha de Cristo nos diversos ambientes, na família, no trabalho, na escola, em ambientes muito desafiadores, porque em ambientes onde todo mundo é católico, onde todo mundo é cristão, é fácil. Em ambientes desafiadores, sermos testemunha nas universidades, nos ambientes em que o desafio é maior. Assim, a nossa participação no banquete nos torna merecedores de sermos convidados e também escolhidos. Como disse Jesus, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Mas nós queremos ser os dois. Nós queremos ser chamados e escolhidos. Por isso que temos que viver a nossa fé e a nossa missão com convicção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.